Olá, tudo bem com você? Eu sou a doutora Ângela Xavier e estou aqui para trazer mais uma dica de saúde para você. Hoje nós vamos falar sobre a água, esse elemento da natureza tão importante para a nossa vida. É de importância vital, tanto é que o nosso corpo é formado quase que 80% de água. E essa água, ela precisa ser mantida, mais ou menos mantida, né? Principalmente o volume de água que nós temos no nosso plasma, né? Que é a parte líquida do nosso sangue. Para isso a gente precisa estar tomando água. E eu quero fazer algumas perguntinhas. Você tem certeza que você toma a quantidade de água que o seu corpo necessita? Você sabe os horários adequados para você estar tomando água? Parece perguntinhas assim bem sem importância, né? Mas isso tem uma repercussão da maneira como você faz, deve ter assim uma repercussão, uma consequência, consequências danosas às vezes para a sua saúde, se não tiver na quantidade adequada ou se estiver tomando em horários também inadequados. Então vamos lá. Quanto de água nós precisamos tomar por dia? Nós vemos falar por aí, e às vezes até dados, né, da Organização Mundial de Saúde, de algum lugar, diz que nós precisamos tomar 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Não é isso que você vê falar? Então, mas será que é isso mesmo? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pessoa de 130 quilos e uma outra de 40 quilos. O que acha você? Essas duas pessoas precisam tomar a mesma quantidade de água? Elas têm no seu corpo a mesma quantidade de água? Elas perdem na mesma intensidade essa água? Não, né? É lógico que não. Então, a quantidade de água que nós temos que tomar por dia, ela depende do nosso peso, ela depende da temperatura ambiente, da umidade e também do tipo de trabalho que a pessoa exerce. Porque tem determinados tipos de trabalho que a pessoa vai gastar mais, vai suar, vai transpirar mais e aí ela vai ter que ingerir mais, né? Se ela trabalha debaixo do sol, né, em ambientes quentes, ela vai estar perdendo mais, então ela vai ter que repor mais. Então, como fazer para saber de uma forma bem simples? Você pega o seu peso e divide por 8. Peso dividido por 8. Você vai encontrar um número que vai indicar a quantidade de copos de 300 ml que você precisa tomar por dia. Simples assim, né? Simples. Mas e aí? Que hora tomar? Você deve estar pensando assim, ela está maluca, né? A água é sempre bem-vindo, qualquer horário. Eu concordo que a água é sempre bem-vinda, mas tem determinados horários que a gente não deve tomar água. Que horários seriam estes? Ou não seria só água também não. Qualquer espécie de líquido. Olha, eu estou dizendo qualquer espécie de líquido. Olha, muito próximo das refeições ou junto com elas. Nós não devemos tomar nenhum líquido muito próximo das refeições. Por quê? Porque uma boa parte da digestão acontece na boca. Por exemplo, os carboidratos, os alimentos doces ou os ricos em carboidratos. 40% da digestão desses carboidratos vai acontecer na boca. E com a participação da saliva. Veja que quando nós começamos a mastigar o alimento, já começa a formar saliva. E nessa saliva, nós temos a enzima chamada pitialina, que é a enzima que vai digerir os carboidratos. Isso acontece num pH alcalino. A saliva tem um pH alcalino. Então, veja bem, se eu tomo o líquido junto com o carboidrato, não vai ter produção de saliva suficiente para molhar esse carboidrato.
Aí, logicamente, também ele desce com mais facilidade, mais rápido, mal mastigado. Então, ele também vai ser mal digerido. E se esse líquido for ácido? Vamos supor um sanduíche que é preparado basicamente com carboidrato, né, que é o pão, sendo ingerido com um suco de maracujá ou um suco de laranja. Então, um suco ácido, sendo comido com carboidrato. Então, isso vai alterar o pH da saliva. O pH que é alcalino vai interferir, o ácido do suco vai interferir nesse pH da saliva. Alterando o pH, vai logicamente dificultar a digestão desse carboidrato. E ele também vai estar molhado, né, pouca saliva, e também o ambiente não tão alcalino que para a ação da pitialina, e nós vamos ter uma má digestão. As consequências dessa má digestão pode ser às vezes desde uma simples fermentação até um refluxo, uma enxaqueca, uma gastrite, e às vezes até uma úlcera, dependendo do tempo que a pessoa fica fazendo, né, esses estragos, cometendo esses erros, e aí é onde vai acontecer o problema persistindo, a enfermidade vai também persistir, né, vai acontecer e vai persistir. Além do que também o ambiente fermentado facilita também o crescimento de bactérias. Aí nós vamos ter também a presença da H. pylori ou de outras bactérias que também vão estar no lugar errado e crescendo de uma forma errada, também trazendo prejuízos para o nosso organismo, né, causando enfermidades. E se esse líquido for gelado? Se esse líquido for gelado, aí piorou um pouco mais a situação. E que quase sempre é, né? Tá tomando um suco, comendo alguma coisa, tomando um suco, o suco pode ser ácido e com certeza gelado, né? Principalmente esse calorão que faz aqui no Brasil, né? Em algumas regiões, né? Então, se o líquido for gelado, aí vai ficar um pouco pior. Por quê? Porque o estômago, ele vai ter que fazer umas reações, permitir umas reações de combustão que gere calor para aquecer esse líquido, para depois ele ser absorvido, para depois cuidar da digestão dos alimentos sólidos que entrou. Olha o trabalhão. Isso pode acarretar um atraso de até 9 horas ou mais no processo digestivo. Quanto prejuízo, viu? A princípio parecia que eram coisas bem simples, né? Mas não. É muito importante que a gente respeite essas regrinhas básicas do nosso organismo para que a gente tenha boa digestão, para que a gente tenha qualidade de vida, boa absorção, porque se eu tenho má digestão, eu também vou ter má absorção, aí pode advir também uma desnutrição, outros problemas mais sérios por falta de nutrientes que não chegam até as células por causa desses processo atrasado, tá certo? Então, que hora tomar a água para não ter esses prejuízos? Tome até meia hora antes das refeições, né? Podendo ser até, às vezes, uns 15, 20 minutinhos, dá para ser. E 2 horas após. Só 2 horas após é que você vai começar a tomar água, tá certo? Então, é muito importante você respeitar isso. E seu organismo, ele é assim, ele trabalha de uma forma tão sábia que quando você fizer isso por 3 dias, olhando no relógio ali, preocupada em realmente cumprir aquelas 2 horas, o seu organismo já vai habituar, já vai acostumar. Mas para isso também, às vezes, você tem que estar comendo uma alimentação menos condimentada também, porque às vezes uma alimentação mais temperada, mais salgada, mais condimentada, vai também exigir que você tome água antes do horário, né? Então, é importante esses horários, porque isso também vai melhorar na hora de ir ao banheiro também para fazer o número 2, né? Porque a água entrando no momento certo,
Quando o alimento estiver chegando próximo do intestino, aí você já vai estar tomando água e isso já vai ajudar a deixar essas fezes mais hidratadas, facilitando também a eliminação. E outra coisa também importante é que a desidratação, ela causa dor de cabeça. Tem pessoas que falam assim, não, eu quase não tomo água porque eu não sinto sede. Essa é uma outra questão importante. Eu não posso esperar sentir sede para tomar água. Quando eu sinto sede é porque o meu organismo já está desidratado e ele está te dando um sinal disso. Então não pode doer a cabeça, não pode ter sinais de desidratação, não pode sentir sede, porque isso já são avisos do seu corpo de que já está faltando água. Então não pode esperar sentir sede para beber água. E quando você sentir ameaças de dores de cabeça, comece a tomar água, tomar água, tomar água, tomar água, que pode ser que essa dor até desapareça, sem que você tenha que tomar remédio, tá certo? Então é muito importante você fazer isso direitinho, tá? E lembrando que o horário vale para qualquer líquido. Tá? A quantidade é para a água. Se você toma outros líquidos, ou se você toma mais água do que isso, do que o seu corpo está pedindo, seu peso pede, ótimo, não tem problema nenhum. Parabéns para você. Agora, se você está tomando menos quantidade e às vezes até já tem alguns sintomas de algum problema por falta d'água, então preste atenção e comece a seguir essas regrinhas que você vai ver uma grande diferença no seu organismo. Ok? Essa era a nossa dica de hoje. Eu quero falar para você, não se esquecer de se inscrever no meu canal, ative as notificações para você não perder nenhuma dica, curta a nossa fanpage, visite o nosso site e não esqueça de baixar o e-book. Tá muito bom. 7 erros que você comete no seu dia a dia que estejam estragando a sua saúde. É o título do nosso e-book. 7 erros que você comete no seu dia a dia que talvez seja o responsável por alguns problemas de saúde que você esteja sentindo. Então, baixe o e-book e veja lá essas dicas bem interessantes. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.